Bom dia. O Pierre tá aqui. Bom dia, pessoal. Muito bom. Vamos orar para começar esse tempo, tá bom? Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é nosso Rei. E porque o Senhor foi condenado e castigado, nós fomos salvos. E a gente pode ter esse tempo agora para a gente lembrar a importância disso e como isso reflete também no corpo de Cristo, no corpo do Senhor, que é a igreja, na qual nós fazemos parte. E que o Senhor possa nos ajudar nesse tempo a compreender o ensino da Tua Palavra, compreender o que Paulo escreveu para aqueles irmãos em Tessalônica e como ele foi encorajado pela resposta daqueles irmãos ao ensino recebido. E que o Senhor também possa nos ajudar a responder esse ensino com a nossa vida, nos deixando encher pelo Teu Espírito para sermos transformados, para não sermos mais como nós somos, mas como o Senhor quer que nós sejamos. E a gente depende do Senhor para isso. E é o que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3. A gente tem visto essa série de mensagens nesse livro que chama A Igreja Bem-Sucedida, e hoje a gente vai ver o encorajamento ao envolvimento. Eu tenho usado essa expressão, a Igreja Bem-Sucedida, porque a Igreja de Tessalônica ela é muito elogiada pelo apóstolo Paulo, e por isso a gente considera que ela é bem-sucedida. Ela tinha discípulos que faziam discípulos e que saíram além daquele núcleo ali como igreja e também influenciaram uma região toda. E eu fiquei pensando, quando eu estava preparando essa mensagem, no que a gente observou na semana passada, o que tem acontecido na vida dos jovens da nossa igreja, que isso certamente nos anima e nos encoraja para continuar investindo na vida deles. Isso é um pouco do que a gente vai ver hoje. E o fruto da vida desses jovens é resultado da graça de Deus ao usar a vida de outras pessoas para investir na vida deles, e os frutos produzidos pela graça de Deus na vida deles encoraja aqueles que estão servindo a continuar servindo. É uma via de mão dupla, percebe? E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, no texto, está funcionando? Não, fui eu que apertei, acho que foi você. Naquele dia tudo será revelado, inclusive como é que funciona esse negócio, porque tem dia que funciona, tem dia que não. Eu vou ler o capítulo 3, desde o versículo 1, mas a gente vai trabalhar os versículos que estão projetados. Ele fala: finalmente, quando não pude mais aguentar, decidimos ficar sozinhos em Atenas e mandar Timóteo, nosso irmão e companheiro de trabalho, ministro de Deus, a fim de visitá-los para fortalecer-lhes a fé e animá-los, para que vocês não ficassem abalados com todas as aflições que estavam sofrendo. Vocês sabem, naturalmente, que tais aflições fazem parte do plano de Deus para nós, os santos. Mesmo quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos antecipadamente de que logo viria o sofrimento, o que de fato ocorreu. E como eu estava dizendo, quando não pude mais suportar a saudade, enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé. Eu tinha o receio de que o tentador tivesse seduzido vocês e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. E aí o versículo 6, continuando: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês,
por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Nós vimos nos versículos 1 a 5 que a igreja bem-sucedida ela precisa de cuidado pastoral para não desanimar. E hoje a ideia é a gente ver nos versículos 6 a 13 que a igreja bem-sucedida ela é fonte de boa nova, de encorajamento para o envolvimento contínuo rumo à maturidade. Ele começa ali no versículo 6, dizendo: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Timóteo tinha sido enviado com uma missão, como a gente viu, de firmar aqueles irmãos na fé, de encorajar aqueles irmãos, de solidificar a fé daqueles irmãos para não serem abalados em meio às tribulações que eles estavam passando. E ele fez isso certamente relembrando o ensino dado à igreja sobre a realidade da vida cristã de perseguição e sofrimento. E estando então juntos para cuidar da manutenção da fé daqueles irmãos. E agora Timóteo ele acaba de chegar, que provavelmente a carta foi escrita pouco depois desse retorno. E ele voltou com boas notícias, ele retorna literalmente evangelizando sobre Tessalônica. Lembrando que a palavra evangelho significa boa nova, e tamanha era a boa notícia que Paulo utiliza uma palavra que normalmente era utilizada só pelo sacrifício de Cristo no Novo Testamento, e ele usa essa palavra para mostrar o que Timóteo trouxe. Ele trouxe boas novas sobre vocês, ele trouxe um evangelho sobre vocês. E a boa notícia de Timóteo é demonstrada em duas áreas, em fé e amor. Ele fala do amor dos tessalônicos por Paulo e seus companheiros. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Imagina a alegria de Paulo, como alguém que estava vendo a necessidade de escrever, defendendo o seu ministério, e ouvir as notícias que foram trazidas por Timóteo. Imagina a alegria de Paulo, quando ele ouviu que eles guardavam boas recordações, assim como Paulo recordava desses irmãos em suas orações, e tinham o desejo de encontrá-lo, assim como ele mesmo tinha o desejo de encontrar, e a intenção de encontrá-los, e tentou várias vezes fazer isso. Talvez os casados aqui se lembrem como foi a emoção de perceber, perceber que o seu sentimento com aquela moça, ou aquele moço, que se tornaria sua esposa ou seu marido, foi correspondido, né? Aquela tensão de incerteza, né? Será que será que está pensando? E aí, afinal, você recebe um sinal ali, alguma coisa que mostra assim, nossa, acho que estou sendo correspondido, né? Eu acho que a emoção de Paulo deve ter sido alguma coisa parecida. Por muito tempo ele escreveu a carta, até a carta chegar, mandou Timóteo, até Timóteo voltar, ele estava ali remoendo aquilo, e quando ele chega, ele fala assim, nossa, então poxa, eles nos amam como a gente ama eles, que maravilha. Ama eles ficou horrível, né? Como eles nos amam, como os amamos. A fé dos tessalônicos também anima na tribulação. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados. Quando soubemos da sua fé, outra maneira de traduzir isso é, ficamos animados através da sua fé, pela sua fé. Tamanha boa notícia encorajou Paulo em meio às suas necessidades. Ele estava realmente com falta de sustento, até que Timóteo e Silas se encontraram com ele em Corinto, lá em Atos 18:5, passou por tribulações, ele foi zombado em Atenas, em Atos 17:32, em Corinto, ele esteve pregando com temor e tremor, como ele fala em 1 Coríntios 2, 1 a 5,
E em tudo isso, Paulo foi encorajado, aquela palavrinha paracaléu, através da fé daqueles irmãos de Tessalônica, ao receber as boas notícias, o evangelho ali da missão de Timóteo. E interessante que Timóteo ele foi justamente enviado para encorajar aqueles irmãos e retornou com notícias de encorajamento para o apóstolo Paulo. E essa boa nova demonstrada no amor e na fé dos tessalônicos tem 3 efeitos em Paulo que demonstram que a igreja bem-sucedida é fonte de boa nova, de encorajamento para o envolvimento contínuo rumo à maturidade. E o primeiro efeito da boa notícia que nós vemos em Paulo é o vigor. Ele fala, pois agora nós vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Paulo está literalmente falando assim, agora eu estou vivo. É como se ele recebesse de volta a sua vida, tendo recebido a notícia daqueles irmãos. Lembra que ele estava como que orfanado, né? Ele estava como aquele pai que perdeu o filho, ou aquele filho afastado do seu pai. E agora Paulo, depois de não suportar o sofrimento, de não saber da fé dos seus filhos, agora ele estava com o vigor renovado, por causa das notícias recebidas, porque eles estavam firmes na fé. E a palavra firmes aqui é uma palavrinha que é esteco, de onde vem a nossa palavra estaca, algo que está firmado, sólido. Além disso, como a gente viu, Paulo também estava em necessidade e tribulações, e também no meio dessa luta recebeu vida através da notícia daqueles irmãos. Você já recebeu uma notícia tão boa que fez você esquecer os seus problemas por um momento? Você foi, talvez na semana passada, encorajado pelos nossos jovens aqui no culto que eles prepararam, de tal maneira que até alguns problemas que você enfrentou durante aquela semana pareciam menores naquele momento. Eu creio que é algo próximo disso que Paulo sentiu, e talvez muito mais intenso, porque as lutas de Paulo eram muito mais intensas do que as nossas. E vale lembrar que a missão de Timóteo também era de firmar a fé daqueles irmãos. E a missão de Timóteo foi bem sucedida. E claro que a gente reconhece a graça de Deus aqui, tanto na vida de Paulo, quanto na vida de Timóteo e na vida daqueles irmãos em Tessalônica. O segundo efeito da boa notícia que a gente vê em Paulo é a gratidão que encoraja a edificar. Ele fala, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Como é que a gente pode retornar as graças de Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar e implorar a Deus, para que possamos vê-los pessoalmente suprir o que falta à sua fé. Paulo ele faz uma pergunta, como é que ele poderia agradecer suficientemente a Deus pelas notícias que ele recebeu e a alegria que ele estava sentindo, depois de implorar e orar a Deus para poder encontrar com os tessalônicos, além de toda aquela preocupação proveniente da separação que eles estavam tendo. Não tinha uma maneira, do ponto de vista de Paulo, de demonstrar essa gratidão de maneira completa. E essa tamanha gratidão não era porque Paulo recebeu o que ele queria, mas porque ele recebeu notícias dos seus filhos na fé e de como eles estavam caminhando para o alvo. Só que é muito interessante o fim dessa frase, quando Paulo diz que orava para estar com eles pessoalmente, para suprir o que faltava, ou seja, suprir alguma deficiência na fé daqueles irmãos. Caramba! Mas eles estavam lá, navegando vento em popa, na fé, né? Que raio que Paulo está falando de deficiência aqui? Eu creio que Paulo ele reconhece que aqueles irmãos estavam de fato crescendo e vivendo de maneira excelente, mas que de fato não eram perfeitos, como ele também não era. E apesar de tudo que Deus estava produzindo na vida daqueles irmãos, também não eram perfeitos, mas estavam caminhando para a maturidade. Algo parecido com Filipenses
3, 12 a 14, quando Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há uma frase de Calvino em relação a esse texto, que ele fala: a partir disso, fica claro o quanto devemos nos dedicar ao ensino, pois os professores não foram ordenados para que apenas em um dia ou em um mês conduzissem os homens à fé em Cristo, mas para que completassem a fé que apenas começou. E aqui eu pensei em dois tipos de pessoa. Há pessoas que te encorajam a investir na vida delas, pelos frutos que são observados, ou seja, quanto mais você vê aquela pessoa crescendo, mais você se sente encorajado a investir na vida dela para que ela cresça ainda mais. Ela não é perfeita, mas ela está lutando para ser igual a Cristo. E tem um outro tipo de pessoa, que por vezes ela nos desanima, porque apesar de todo investimento não há fruto. Essa pessoa também não é perfeita, mas parece que ela não se importa muito com isso. Em João 15, 1 a 2, Jesus falou isso, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza ainda mais fruto. Há pessoas que nós somos encorajados, que o próprio Deus também investe, limpando aquela pessoa para que ela dê ainda mais fruto. E eu creio que é isso que Paulo desejava para a vida daqueles irmãos em Tessalônica. E o terceiro efeito da boa notícia que nós vemos em Paulo é a esperança para a maturidade até a eternidade. Ele tem a esperança de um encontro pessoal ainda. Ele continua no versículo 11 falando que o próprio Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Paulo, ele não desanimava, mesmo com várias tentativas frustradas de tentar se reencontrar com aqueles irmãos, ainda mais agora que ele tinha boas notícias em relação a eles. E de qualquer forma, Paulo ainda reconhece que esse encontro é algo que Deus produziria, e ele coloca aqui, né, o próprio Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus. Ele coloca duas pessoas da Trindade aqui como, assim, ó, eles vão produzir isso aqui, e ainda assim, ele o faz reconhecendo que poderia não acontecer, né? Reconhecendo que assim, ó, Deus é que vai preparar isso aí, depende dele. E ainda assim o relacionamento dele com aquela igreja resistia à distância e ansiava pela presença, como a gente já viu, né? E agora não mais desfalecendo, mas vivo, revigorado pela boa notícia que tinha recebido. E a oração de Paulo demonstra a disposição dele em servir ao Senhor, servindo aqueles irmãos, mesmo que não fosse possível naquele momento servir pessoalmente. Além disso, há uma esperança em Deus para o crescimento contínuo no amor. Ele fala que o Senhor faça crescer e transbordar o amor de vocês, que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Paulo pede então ao Senhor que faça crescer o amor a ponto de transbordar. E fazer crescer é uma palavra interessante, a palavra pleonatzo, que parece muito a nossa palavra pleonasmo, aquela redundância de termos, um emprego de termos para conferir um vigor maior para uma expressão. E pleonatzo tem o sentido de superabundar, de ter mais do que o suficiente, e Paulo continua pedindo para que transborde, para que exceda os limites, que vá além esse amor. E o pedido de Paulo é para que o amor dos tessalônicos crescesse tanto, que esse amor passasse para além daquele núcleo de relacionamento deles e superabundasse, vazasse para os outros, para todos, para pessoas de fora que poderiam experimentar esse amor, e assim, assim como o amor de Paulo
e seus companheiros. Paulo também não se limitou a amar o seu grupinho ali, mas ia além, a ponto de abrir mão da presença de Timóteo, ficando sozinho para que aqueles irmãos fossem encorajados. Claro que a gente entende também que esse amor, ele é um resultado do amor do cristão a Deus, que reflete no amor ao próximo, tanto na vida de irmãos, como todos, como outras pessoas. A gente viu também em uma das mensagens anteriores, do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio, e que essas coisas não há lei, não há limites para isso. Sempre há a possibilidade de crescimento abundante. E enquanto nós estivermos vivos, nós teremos oportunidade de crescer em amor. E a esperança em Deus para promover maturidade até a eternidade. No versículo 13 ele fala, de forma que ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Então, por fim, Paulo, ele reconhece que Deus utiliza o crescimento em amor como forma de fortalecimento para firmar, para tornar constante ainda mais o coração daqueles irmãos. Por vezes, agir com amor pode começar com uma ação forçada, né? Você se força a fazer algo que parece que não é muito natural, porque você tomou a decisão de amar alguém, o que é absolutamente normal, porque nós somos pecadores. Mas Deus pode permitir que os efeitos desse amor cheguem a transformar e firmar o nosso coração, o mais profundo do nosso ser. E assim como o pecado também age no nível do coração, nosso coração é enganoso, os ídolos do coração e o pecado que nasce no coração, também esse amor pode firmar o nosso coração. E o objetivo é que aqueles irmãos fossem irrepreensíveis em santidade, ou seja, sem culpas e sem censura, por estarem vivendo de maneira moralmente pura, diante do Deus e Pai, santo e puro, totalmente separado do pecado, quando Jesus retornar com todos os seus santos e separados. Ou seja, a esperança de Paulo e a sua oração é para que Deus desenvolvesse a salvação daqueles irmãos, rumo à maturidade até o dia de Cristo. Nós caminhamos então em direção a Cristo dia a dia, e naquele dia, todos nós vamos chegar na linha de chegada, e a gente vai estar perfeito diante de Deus em santidade pela obra dele em nós. Eu creio que essa oração de Paulo também é uma transição para os próximos assuntos que ele vai tratar na própria carta. A santidade contra a imoralidade, a santidade nos relacionamentos e a esperança vindoura. Ele parece que ele está preparando o terreno nessa oração para o que ele vai tratar adiante. Então, a igreja bem-sucedida, ela é fonte de boa nova, de encorajamento para o envolvimento contínuo rumo à maturidade. Algumas implicações e aplicações, ou seja, alguns efeitos disso para a nossa vida e o que nós podemos fazer com isso. Uma implicação é que uma igreja que responde ao ensino e encorajamento pastoral é uma igreja que encoraja seus pastores. Por outro lado, uma igreja que rejeita ou resiste ao ensino bíblico desencoraja pastores. E aqui eu creio que, como aplicação, nós, pastores, devemos olhar para a igreja e reconhecer o que nos encoraja. Eu usei como exemplo o culto de jovens da semana passada, foi muito encorajador. E eu espero que Deus use a vida desses jovens em vários lugares. Nós, pastores, também devemos perseverar quando a gente está sofrendo por causa do corpo, como Paulo estava sofrendo por causa dos Tessalônicos, reconhecendo que Deus está produzindo algo em meio à tribulação. Interessante Deus colocar esse texto hoje, né? Deus vai produzir algo excelente em meio à tribulação. Como membro, você precisa avaliar se a sua conduta diante de Deus é encorajadora para os pastores e aqueles que têm se envolvido na sua vida.
Qual área será que você está estagnado espiritualmente e pode estar desanimando tanto pastores como o corpo? Avalie se o seu discipulador, líder, pastor, tem desfalecido e desanimado com a sua resposta ao ensino, ou se você tem sido fonte de encorajamento, vigor, pelo amor recíproco e fé e firmeza na fé. Uma outra implicação é que toda igreja em amadurecimento parece passar pelas fases que Paulo está descrevendo aqui. Uma igreja começa, ela dá bons frutos, ela passa por tribulações, ela cresce mais, ela larga as suas fronteiras através de missões, ela passa por tribulações, ela é exortada e encorajada, ela dá bons frutos, aprende o que deve aprender para viver ainda mais com Cristo e passa por tribulações, é exortada, é encorajada, responde e passa por tribulações. Parece que esse é o ciclo da igreja, né? Até quando? Até Jesus voltar. Então, não estranhem esse tipo de ciclo na igreja, né? Se 2 passos para frente, 1 para trás, né? Está tudo certo. E estejam preparados para serem encorajados a responder biblicamente, mesmo em meio à tribulação. É possível também ter grande disposição de servir a um grupo de irmãos, mas ainda assim ser impossibilitado. Mas você sempre poderá orar por eles e poderá manter a sua esperança de encorajá-los segundo a vontade de Deus. Para esses casos de impossibilidade de se encontrar, hoje nós podemos aproveitar até os meios da tecnologia para encontrar irmãos distantes. Talvez você gostaria de estar lá com eles, mas talvez você não tenha a possibilidade. Então, a gente pode usar os meios da tecnologia para isso. Ansiando pela presença, né? Quem sabe? Por fim, se não há limites para crescer em amor, nosso corpo local pode transbordar o amor para aqueles ao nosso redor, e é assim que nós alcançamos pessoas, à medida que esse amor transborda. Ore pelos irmãos do IBNA, mas também pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, por familiares, e tenha certeza de estar servindo a Deus, amando os seus irmãos em Cristo. E à medida que esses irmãos estão supridos, encorajados, cuidados, esteja pronto para transbordar esse amor a todos. Tenho tido uma experiência interessante no trabalho. A gente tem um grupo de oração de segunda-feira, e uma das pessoas que está nesse grupo é uma pessoa que teve uma cirurgia, uma situação complicada de saúde, e eu orei por ele. E quando ele voltou para o trabalho, ele falou assim: eu quero fazer parte daquele grupo, quando é que vocês se reúnem? E ele está conosco orando. Então, eu creio que é o amor, é a graça e o amor de Deus transbordando, à medida que a gente também se envolve com pessoas, com os de fora. Ok? Queria orar para encerrar esse tempo e começar o tempo da ceia. Senhor, obrigado pela Tua palavra e por exemplos que o Senhor coloca na Sua palavra, para que a gente possa ser encorajado. E eu oro, Deus, para que cada um aqui possa avaliar a própria vida em relação a como tem vivido, a começar em mim, de como que a gente tem vivido para o Senhor e como é que a gente tem respondido aquilo que a gente tem aprendido da Sua palavra. E que o Senhor possa promover em nós amadurecimento, para que a gente possa encorajar uns aos outros a continuar crescendo, continuar investindo uns na vida dos outros, e assim a gente possa passar pelas tribulações que virão. E que a gente possa manter em mente o sacrifício do Senhor Jesus, que é o motivo da gente estar aqui. A gente está aqui porque o Senhor nos salvou através desse sacrifício. E que a gente possa agora se lembrar disso, Deus, para engrandecer ao Senhor e glorificá-lo em tudo, Pai. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
A ceia é um momento de celebrarmos as boas novas de Jesus,